Eu sou pernambucano e quando eu olho para trás na minha vida, poucas pessoas, na verdade, são, para o meu entendimento, estrangeiras. Elas remontam 1600 e alguma coisa, né? Mas um ou outro veio, um bisavô, veio se iniciar como tamanqueiro em Pernambuco, de origem portuguesa, e acho que fica um pouco por aí. Mas seria muito precipitado dizer que essa herança é uma herança simplesmente europeia, porque ela não é. No português que eu falo, há uma série de palavras de origem indígena e outras de origem africana, notadamente Banto, né, ou Banto. E eu me estabeleço exatamente nesse lugar da culinária diversa, que envolve Portugal, litoral, África, povos indígenas de Pernambuco, se junta a, já que eu nasci depois do rádio ser um unificador do país, né, da televisão também já criando o seu modelo no país, então eu me junto culturalmente às outras culturas do Brasil, né, com as peculiaridades do meu sotaque, né, da maneira como nós encaramos a autonomia do país. Eu tenho tem pessoas no Sul que defendem uma separação de país. Nós, em Pernambuco, por mais de uma vez, também falávamos nisso, mas hoje em dia não. Contudo, eu sou um leitor de muitas literaturas, então, eu não sou daquelas pessoas que olham e acreditam que todos os brasileiros são bonzinhos, agradáveis e simpáticos. Isso não é verdadeiro. E, culturalmente, o país, né, esse modelo cosmopolita que nós fomos engendrando, é um modelo que tem muita violência nisso tudo. Então, o importante nessa sua pergunta é talvez me perguntar como é que eu ainda me sinto um brasileiro. Eu me encontro numa percepção de que nós não vamos reorganizar nossa sociedade em menos de 10 anos. Isso é muito ruim para um garoto que, desde que estudava, ouvia assim, não, essa década é perdida. Depois, não, essa década é para arrumar a década perdida. Aí, não, essa década agora vai dar certo. E a década não dava. Aí, não, perdemos outra década. Eu não gostaria que meus filhos vivessem mais nesse país de décadas perdidas e décadas para arrumar. Eu não gostaria mais de apoiar governos que não tenham por modelo, por discurso e por iniciativa, um plano verdadeiramente sério de acabar com a desigualdade, de enfrentar a violência, né, de dar ao Estado o tamanho que o Estado precisa. Mas o tamanho que o Estado precisa tem que ser o tamanho que a sociedade civil pede para ele, né? Não gostaria mais de estar num país em que é meio cascata falar de educação universal, é meio cascata falar de saúde universal. Basta ver, e eu vi, mas não sei mais contar os números, de que o número de planos de saúde que deixaram de existir durante a pandemia é insignificante em relação ao número total de planos de saúde e ao número total de brasileiros. E é porque essas pessoas não acreditam no SUS, elas talvez acreditem no SUS, mas o SUS precisa avançar muito, né? Não só com os governantes, mas com todas as pessoas da área de saúde que fazem o SUS, né? Precisamos formar
nas nossas universidades mulheres, homens e mulheres negros, dos povos indígenas, né, que passem a escutar os primeiros usuários do SUS como, de fato, devem ser escutados, e não com pressa para estabelecer um número de pessoas por hora para você fazer a performance em poucas horas de trabalho. Então, não sei se vamos conseguir, se nós não tivermos esse governo nesses primeiros 4 anos, e talvez nos próximos outros 4, 8 anos, que se disponha a um projeto de renda mínima ou básica, que se disponha a realmente enfrentar essa questão do mais pequenininho até a complexidade de formação de cientista no Brasil, através do ensino público universal, sem fazer concessão para dividir, para vender, comprar cadeiras de faculdades que não vão fazer esse modelo funcionar. Se nós não fizermos um trabalho de saúde com isso, se nós não levarmos justiça, de fato, aos mais pobres, não melhorarmos as defensorias públicas, não fortalecermos essa área de direitos humanos dentro do Estado, não levar essa questão para a sociedade civil, não fazer com que a sociedade civil se torne bastante responsável pelos processos de direitos humanos e pelas garantias às pessoas na sociedade, que essa é a questão maior. Nós ficamos pedindo ao Estado que faça coisas que a sociedade civil não consegue fazer o pedido de uma forma enérgica. O arbítrio não é consequência do... Tudo que eu sei faz parte de mim e eu aprendi sozinho. Nós fazemos parte de uma grande construção de conhecimento coletivo e organizado. Os meus pensamentos precisam fazer parte disso. E por mais que eu ache que eles não fazem parte de um grande conhecimento organizado, eles fazem parte. Talvez o primeiro processo nisso tudo, e é por isso que nós, pequenininhos, começamos a aprender letras, números, hora, proporção, distância. Para quê? É o mínimo que se pede para você passar a cada vez mais integrar esse modelo de conhecimento coletivo e organizado, que depende da história, das ciências sociais, da literatura, da física, da astronomia, dos astrofísicos, dos biólogos. É uma rede que vai se formando para isso. Então, no meio do século XIX, um pensador falou assim: nós só podemos nos individualizar em sociedade. Ou seja, eu só posso ter uma ideia de que eu sou indivíduo se eu estiver em um conjunto em que eu me diga assim, bom, eu posso me diferenciar. Mas se eu não conseguir me diferenciar, eu não sei quem sou. Então, aquela frase assim, cada um é cada um, não faz o menor sentido se não falarmos assim, bom, para eu saber que eu sou um e o outro é outro, eu preciso saber que existe uma diferença entre nós. Mas eu preciso saber mais ainda que existe alguma coisa que faz com que eu seja um e o outro seja um também. E que um seja cada e o outro também seja cada. Ou seja, quando eu digo cada um é cada um, não quer dizer que a opinião do outro, por ser uma opinião do outro, e se ela não estiver conectada com um entendimento social de conhecimento aplicado à realidade, aplicado aos interesses de entendimento das pessoas, isso vale, porque se a pessoa diz assim, não, eu afirmo que a Terra é plana, e toda uma ciência diz, não é.
Eu digo categoricamente que o homem não foi à Lua, mas há um montão de coisas dizendo assim. Olha, o que eu te falo é o seguinte: esse vírus ele pode ser combatido somente com suco de limão. Mas olha, existe um conhecimento organizado e coletivo que estuda essas possibilidades e diz não é verdade isso daí. Então acontece muito com os influencers, né? Porque esses influenciadores de redes digitais, eles normalmente dizem assim, dá minha opinião pessoal. E aí, quando vem a opinião pessoal, é uma coisa totalmente fora de contexto, desalfimada, assim, tipo, é uma afirmação daquilo. E é seguido, ou é respeitado, ou é visto por milhões de pessoas, ou centenas de pessoas, dependendo de quem seja aí. Então, eu penso que o livre-arbítrio é mais produto de uma utopia do que realmente de uma possibilidade social. Atuando cada vez mais na educação, na saúde, na justiça, em programas sociais para as pessoas, o Estado fazendo parte de um plano maior de erradicar a desigualdade, de, de mais do que isso, de, de, de extinguirmos as armas, de modo geral, mas, sobretudo, as armas de pequeno porte. Elas são as verdadeiras vilãs das nossas sociedades, sobretudo na América Latina, na Ásia e na África. Mas eu também sou uma pessoa que acha que o melhor de uma sociedade é uma sociedade civil atuante, que se conecta. Se os números estiverem certos, e nós tivermos mais de 300 mil entidades civis no país, né, e uma boa parcela dela de entidades pobres, elas também são entidades ainda sem democracia, porque, às vezes, seus presidentes eles se repetem no cargo por muito tempo. E eu acho que a alternância de poder é muito importante. Quando nós garantirmos que o outro que vai assumir o poder não vai desmontar o Estado, nem vai levar a sociedade a retrocessos. Nesta situação, a alternância de poder é muito importante. Mas numa situação como a nossa, em que o governo assume para destruir o Estado, destruir dentro do Estado tudo aquilo que significava incluir mais brasileiros dentro das ações, dos programas de governo, não sei, não vejo sentido nessa alternância. Então, o mais de liberdade que eu posso ver para mim, já que eu só posso me individualizar em sociedade, o que eu mais gosto, na verdade, é de pensar que nós temos de construir uma sociedade em que não existe uma distinção entre liberdade e igualdade. Assim, tipo, ou é a liberdade ou é a igualdade. Não, não. Eu acho que essas duas coisas têm de ser construídas juntas. Eu não posso ser mais livre de qualquer outra pessoa e nenhuma outra pessoa deve ser mais livre do que eu no sentido das opções possíveis de acesso a essas coisas que eu falei agora há pouco do Estado. Então e há outras coisas maravilhosas, como poder ir a uma livraria com algum dinheiro para comprar um livro ou poder viajar. Se você não pode dar a volta ao mundo, nem pode cruzar o oceano, mas que pelo menos você possa ir à praia, você possa ir alguma coisa que seja bolada de acesso a qualquer um. Se você está numa sociedade em que ela tem um bolsão de violência superior às expectativas dos discursos pacifistas, esse é um grande empecilho. Esse é um grande empecilho.
para aquele que põe armaduras no carro para evitar assaltos, e para aqueles que precisam alugar de traficantes armas para poder vir para a cidade, assaltar, fazer dinheiro, devolver a arma e levar dinheiro para casa. Ou seja, quando alguém diz assim, a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos, 75 anos, isso não está, essa expectativa de vida não está para as pessoas da periferia, para os adolescentes da periferia, para os adolescentes homens, em sua maioria, e também mulheres da periferia. Essa expectativa de vida não é verdadeira. Ela não representa a universalidade dos brasileiros. O melhor caminho vai ser sempre aquele em que os governantes estejam comprometidos em erradicar a desigualdade, erradicar a miséria. Nas regiões metropolitanas, 70% das famílias pobres são sustentadas por mulheres pobres que vivem com salários pequenos em jornadas de trabalho gigantes.